púlpito é o sofá mesmo. Púlpito é o Se quiser sofá? sentar aí, se quiser sentar aqui, botar a cadeira aqui também, fica à vontade, pastor. Aleluia. Faz o layout do jeito que quiser. Deixa aqui mesmo. Se depois quiser usar o violão também. Vou ficar em pé lá no cantinho, então. Às vezes que eu preguei aqui, só tinha mulher aqui, né? É? Esse cantinho aqui pra mim, aqui, ó. Teu cantinho aqui. Massa, a célula de texto nós empurramos a mesa pro lado. A palavra de Deus diz, tem um versículo na palavra de Deus que diz, né? Põe-te de pé que falarei contigo, né? Então, vamos lá, vamos obedecer, vamos ficar de pé. Né? Mas, depois de eu ler aqui, você pode se sentar, tá bom? Pelo amor de Deus, né? Até no passado, né? Um copinho d'água. Ainda, eu acredito que ainda existam algumas igrejas, né, que usam essa expressão, né? Vamos ficar de pé em reverência à leitura da palavra, né? Eu respeito, né, esse costume, acho bonito, acho nobre, mas o principal não é necessariamente a postura do nosso corpo, né? E sim do nosso coração, né? A palavra de Deus diz que é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Uma pessoa pode estar de joelhos e com o coração totalmente distante de Deus, né? E ela pode estar em pé, ela pode estar sentada e com o coração ligado nele. Embora que, claro, né, que algumas posições, né, como eu acabei de citar, no joelho, né, é difícil de imaginar alguém de joelho com a mente distante, né? Geralmente é uma posição que remete a uma entrega, uma busca, né? Mas o principal é o coração, né? Deus, ele enxerga o nosso coração independente da postura. Amados, abra a sua Bíblia em Provérbios, então, capítulo 3. Eu quero agradecer, né, o André que me fez o convite e poder estar aqui com vocês. A última vez que eu vim aqui, tinha mais mulheres, né? Destacar que foi o Marcelo que me pediu para fazer. Ah, é o Marcelo que pediu? Ah, tá tudo em casa, né? O nome dele ainda não gravei? Ah, chamado Bahia. Bahia. Bahia? Meu nome é Edilton. Como? Edilton. Edilton. O nome do meu pai é Edilson. Isso, meu irmão. Lá em casa é tudo coisa. É irmão também? Capítulo, qual é o capítulo? Provérbios, capítulo de número 3. Versículo de número 5. Provérbios 3, versículo 5. Todo mundo achou aí? Amém. Na minha versão diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. É outra versão que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie na tua própria inteligência. Não sei se alguém tem alguma versão diferente aí. A minha tá igual, a primeira pastora. A minha também. É? Mas a outra minha é totalmente diferente. Minha Tem que ficar primeira. tudo na mesma versão. Essa aqui é Almeida Revista e Corrigida. Então, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento ou não te apoies, né, na tua própria inteligência, no teu conhecimento. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te dar graças por mais essa oportunidade de poder compartilhar a tua palavra. E mais uma vez, Senhor, nós queremos reconhecer, Pai, que sem ti nada podemos fazer, Pai. Tua palavra diz que se o teu Espírito não edificar a obra, a casa, Senhor, em vão trabalham aqueles que a edificam, Senhor. Por isso nós te pedimos, Pai, nós reconhecemos que somos frágeis, somos, como diz a tua palavra, miseráveis, pobres, cegos, nus, muitas vezes. Então nós te pedimos, usa-nos tão somente como vaso em tuas mãos para comunicar o que o Senhor tem para nós nessa noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar.
Então, queridos, Deus colocou no meu coração um desejo muito grande de falar sobre Jesus na noite de hoje, né? A palavra que tinha vindo no meu coração é aquela passagem de Paulo, né, aos Filipenses, quando ele vai dizer, né, que o que para mim era lucro, eu considerei por perda, né? Até se alguém quiser abrir, que vai sendo guiado pelo Espírito, né? Qual é Colossenses? Filipenses capítulo 3, versículo 7. Filipenses 3, versículo 7. Filipenses 3, versículo 7. Esse barulhinho de Bíblia. Filipenses 3, versículo 7, palavras do apóstolo Paulo, né? Ele vai dizer assim: mas o que para mim era lucro, considerei-o perda por causa de Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Amém? Então, em primeira instância, a mensagem que Deus colocou no meu coração, né, para trazer aqui para vocês, foi sobre isso, sobre esse desejo que nós precisamos ter, né, ardente de conhecer a Jesus, né? Recentemente em Israel, acabou, acho que foi domingo agora, uma festa bíblica chamada Festa de Tabernáculos, que é uma das principais festas, né, do povo hebreu, uma das principais festas bíblicas orientadas pelo próprio Deus, né? Foi o próprio Deus que criou as festas bíblicas e ele estabeleceu elas como um estatuto perpétuo. O que é um estatuto perpétuo? É algo que não pode ser removido, algo que é perpétuo, é para sempre, né, por toda a eternidade. Então Deus criou festas como a festa da Páscoa, que ela é muito conhecida por nós, né? A festa de Pentecostes também, a festa aqui em Tijucas tem essa festa, a festa do Divino Espírito Santo, né? Que é uma festa tradicional da cidade aqui, né? Dos nossos irmãos romanos, que é a festa de Pentecostes, né? E existe também essa festa que é a festa de Tabernáculos, que é uma festa que aponta para o retorno de Jesus, que aponta para a volta de Jesus, né? Porque Jesus, quando esteve aqui na Terra pela primeira vez, ele tabernaculou, ou seja, ele andou entre nós, né? E um dia, hoje ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, mas um dia ele vai voltar novamente. Ele vai voltar, num primeiro momento, ele vem nas nuvens, né, para arrebatar a sua igreja, e depois, no segundo momento, que é realmente a segunda vinda dele, né? Essa vinda ele vem nas alturas, assim a gente acredita, mas tem a segunda vinda quando ele vai pisar os pés lá em Jerusalém e vai acontecer a famosa batalha do Armagedon, né? Onde Satanás será vencido e será preso por 1000 anos e então nós vamos reinar com Cristo aqui na Terra, que isso é chamado na Bíblia de milênio, né? Por um período de 1000 anos. Então, nós vamos ainda ter muito tempo aqui nessa terra ainda, né? Só que a diferença é que a gente vai estar com Jesus, ele vai estar reinando com a gente. E com um rei desse, né, a gente jamais vai perder alguma batalha, né? Como a gente já não perde hoje, né? E quando ele estiver com a presença física, então aí mesmo que não vai ter molezinha pro capeta, né? Então a gente vai, com certeza, com Cristo, vai subjugar essa terra aqui, né?
e vai colocar tudo em ordem, né? Porque eu imagino que é isso que ele vai fazer, né? Ele vai colocar tudo em ordem, porque a queda de Satanás aqui na Terra provocou uma desordem, né? E essa desordem está sendo trabalhada pelo Espírito Santo de Deus através das nossas vidas, desde o dia que Adão lá no Éden pisou no tomate, né? Juntamente com a sua esposa. Então essa desordem, Deus é um Deus de ordem, né? Ordem e progresso, diga-se de passagem, está na bandeira brasileira, né? Não tem como ter progresso sem ordem, né? E Deus quer realmente restabelecer todas as coisas, quer colocar tudo em ordem, né? Tem até uma música, não sei se o André sabe cantar uma música, acho que é do Ministério Mevan, né? Vem, coloca tudo em ordem. Eu não aprendi a tocar essa música, mas eu ainda vou aprender a tocar. Não sei se não é do Rodolfo, mas vem, coloca tudo em ordem. Né? E só ele para colocar tudo em ordem. Né? Mas como eu estava falando, a festa dos tabernáculos, né? É uma das festas bíblicas. E recentemente lá em Israel aconteceu essa comemoração dessa festa de tabernáculos. Inclusive tem uma comitiva de brasileiros lá, né? Acompanhando o apóstolo René. E talvez acompanhando muitos outros pastores também, né? E essa festa é uma festa de 7 dias, que aponta para Jesus. E diga-se de passagem, toda a Bíblia aponta para Jesus, né? Jesus, ele é o tema principal da Bíblia. E o tema desse ano, da festa de tabernáculos, o tema desse ano foi Jesus, o Rei de toda a terra. E nós temos aqui, tanto na igreja em Tijucas, não sei se você já esteve ali, o Bahia já esteve frequentando o culto ali, tanto na igreja aqui em Tijucas, como na igreja em Canelinha, nós temos um banner, né? Jesus, o Rei de toda a terra, que é o tema do ano da festa dos tabernáculos, que aconteceu agora, esse final de semana. E o tema foi exatamente esse, Jesus, o Rei de toda a terra. E olha o sincronismo daquilo que Deus, em primeira instância, tinha colocado no meu coração para compartilhar, com o versículo que eu li no início, né? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Quem é esse Senhor que eu tenho que confiar nele com todo o meu coração e não se estribar no meu entendimento? Que Senhor é esse? Jesus, o Rei de toda a terra. Então, Deus colocou no meu coração essa, em primeira instância, né? Essa palavra, desejo que Deus tem de ser conhecido. Ele tem um desejo de ser conhecido. Eu ministrei lá em Canelinha, não faz muito tempo, né? Oséias 6, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, né? O meu povo foi destruído, né? Porque o amor do povo, né? Na verdade, Deus levantou profetas, foi a palavra que eu ministrei, para trazer uma palavra de juízo sobre o povo, porque o amor do povo de Deus era como o orvalho da manhã que cedo passa, né? E ali nessa passagem que eu ministrei diz, né, que Deus quer o conhecimento dele mais do que holocaustos, né? E a prática da misericórdia mais do que sacrifícios. Então, são duas coisas que Deus quer da gente. Ele quer que a gente conheça Ele e Ele quer que a gente pratique a misericórdia. Que nós sejamos pessoas misericordiosas. Por quê? Porque é do caráter de Deus, né? A misericórdia faz parte do caráter de Deus. Deus é um Deus tão misericordioso que a Bíblia chega a dizer que as misericórdias dele se renovam a cada manhã e que elas são a causa de nós não sermos consumidos. Só que no meu entendimento, isso aí é uma passagem do Antigo Testamento. Né? O Antigo Testamento diz, né, que as misericórdias dele se renovam a cada manhã e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Agora nós estamos na nova aliança. Né? Estamos na nova aliança. Na nova aliança, a partir do momento que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu me rendi completamente a Ele, eu sou agora coberto pelo sangue dele. O sangue que tira... Lá vem, João Batista dizia, né? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, Jesus, quando morreu, ele morreu para tirar o pecado do mundo. Então, hoje, o sangue dele está sobre a minha vida. Né? Então, eu não preciso esperar até
o próximo dia, amanhecer o dia, para que as misericórdias dele se renovam novamente. Não, é instantâneo. Né? Se eu cometer um pecado aqui e agora, e eu pedir perdão aqui e agora, eu não vou esperar até amanhã do próximo dia, para nascer o dia, para as misericórdias dele se renovar. Não, ele vai me purificar instantaneamente, porque o sangue dele está sobre a minha vida. Né? E é só o sangue, queridos, é só pelo sangue. Né? É só o sangue. Então, Jesus é o rei de toda a terra. Ele quer ser conhecido realmente, ele quer que a gente conheça essa misericórdia dele, mas o que me chama a atenção aqui de Paulo é que ele queria conhecer. Então, mais importante do que eu saber que Deus quer ser conhecido, é eu ter dentro de mim essa paixão incontrolável, esse desejo incontrolável de querer conhecer Ele como Paulo queria. Né? Paulo queria tanto conhecer Ele. A vida de Paulo se resumia nisso, o ministério de Paulo, a vida de Paulo, o desejo de Paulo, estava resumido nisso. Tudo o que ele queria era conhecer Jesus. Quando ele teve um encontro com Jesus, né, no caminho de Damasco, né, o famoso encontro, né, onde uma luz veio do céu e cegou Paulo, né, e naquela luz Jesus falou com ele, né, Paulo, Paulo, por que me persegues, né? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, né? Ali, naquele confronto, Paulo teve a sua vida mudada. Ele ficou 3 dias cego. Isso que eu ia perguntar agora. Né? Ele ficou 3 dias cego, foi parar na casa de um camarada chamado Ananias, né? E ali Ananias foi usado por Deus para tirar as escamas dos olhos de Paulo. E Paulo passou por um processo de conversão profundo. E a partir dali ele nunca mais foi o mesmo. E aqui ele vai dizer, né, para os filipenses, né, o que para mim era lucro, eu considerei por perda. Né? Se a gente for ler o versículo 5 anterior, vai dizer que Paulo ele era circuncidado ao 8º dia. Ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei, ele era fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Pá! O cara era fera. Imagina um cara que, segundo a justiça que havia na lei, ele era considerado irrepreensível. Olha só. O cara era uma máquina. Disciplina total. Né? Disciplina total. Essa semana eu estava conversando com alguém, ainda essa semana, que a Bíblia fala, né? Uma das exigências nossas como pastores, né? Lá, tanto na carta de Timóteo como na carta de Tito, uma das exigências é necessário que o bispo seja irrepreensível. É necessário que o pastor, né, o bispo, o apóstolo, que ele seja irrepreensível, ou seja, alguém que não pode ser repreendido, alguém que não dá margem para que alguém puxe a nossa orelha. Então é muito difícil, Por quê? Porque quem de nós, né, que pode dizer assim, eu não tenho pecado? Né? A Bíblia diz que quem disser que não tem pecado é mentiroso. Né? É mentiroso e a palavra de Deus não está nele. Porque todos nós estamos em obras, né? Até a volta de Jesus, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando até se tornar dia perfeito. No entanto, um líder, um apóstolo, um bispo, um pastor, ele precisa ser irrepreensível, ele precisa ter essa consciência que o pecado na vida dele, o erro na vida dele tem que ser realmente um acidente. Isso não é só para um pastor, isso é para todos nós, né? Os nossos erros devem ser um acidente realmente, não pode ser algo premeditado. Embora que às vezes, né, André, a gente estava conversando, às vezes Deus põe um espinho na tua carne, né? Às vezes Deus cria uma espécie de cilada que você acaba caindo, que é para te realmente humilhar e você reconhecer que você não passa de barro, pó e cinza. Mas, no caso de Paulo, é ele que está falando aqui, ele era considerado, segundo a justiça que havia na lei, alguém irrepreensível.
Alguém que realmente não pecava, alguém que não errava, alguém que era muito correto em tudo que fazia. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele chegou à conclusão que toda essa justiça dele própria, todo esse zelo religioso, todo esse conhecimento que ele tinha, né? Essa bagagem que ele tinha, até o título, né? Imagina, hebreu de hebreus, segundo a lei fariseu, né? Da tribo de Benjamim, tudo isso, a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus, ele considerou tudo isso como um lixo. Ele considerou tudo isso como perda, né? Por causa do amor a Cristo. E ele estava disposto, aqui diz que ele estava disposto a sacrificar qualquer coisa, a perder qualquer coisa, abrir mão de qualquer coisa pelo conhecimento de Cristo Jesus. Aproximadamente quase 20 anos atrás, eu e minha esposa fizemos um voto com Deus. Na verdade, nós fizemos um voto com Deus onde, por escrito, documentado, assinado por nós, onde naquele voto a gente colocou literalmente a nossa vida 1000% nas mãos de Deus. E a gente decidiu que Ele ia fazer de nós o que Ele quisesse. Inclusive o tipo de carro que a gente ia ter, o tipo de casa que a gente ia ter, se a gente ia ser bem sucedido, se o nosso ministério ia ser bem sucedido, se a gente ia ter muitos discípulos, se a gente ia ter poucos, o que ia acontecer com os nossos filhos, se a gente ia ter filhos, se ia morar debaixo de uma ponte. Tudo a gente colocou por escrito. Literalmente, demos um documento assinado para Deus fazer de nós o que Ele quisesse. E eu imagino que um dos motivos que a gente teve essa decisão há quase 20 anos atrás foi um deles, o desejo ardente de querer agradar a Deus, o desejo ardente de querer ser obediente a Deus em tudo, de fazer a vontade de Deus, de agradar o nosso Deus. E talvez um dos motivos que nos levou a tomar essa decisão, também o desejo de querer conhecer a Ele. Né? Só que aí os anos vão passando, querido. Os anos vão passando, vão vindo as guerras, vão vindo as batalhas, vão vindo as renúncias que, para conhecer a Deus, né? O apóstolo Paulo aqui, ele vai falar, né? Eu desejo conhecer também o poder dos sofrimentos, né? Então, não tem como conhecer a Jesus sem também querer conhecer os sofrimentos. A caminhada com Jesus, né, vai nos levar muitas vezes a momentos de sofrimento. Né? Eu tenho pregado nos últimos meses, por orientação do Espírito Santo, Deus tem me usado muito para falar sobre prosperidade. Por incrível que pareça, porque eu fui um cara que combatia o evangelho da prosperidade. Eu fui um cara que era contra qualquer pregador que pregasse sobre prosperidade. Por quê? Porque até então eu era o cara do evangelho da cruz, o evangelho da renúncia. E continuo sendo. Continuo crendo no evangelho da renúncia. Mas com o passar dos anos, Deus me ampliou e me fez enxergar um Deus que é galardoador daqueles que o buscam, um Deus que é próspero, que é rico e que Ele também quer abençoar os seus filhos. Então hoje eu acredito nesse Deus. Eu acredito num Deus que faz renúncia, exige renúncias de nós, mas que também quer nos abençoar. E que de fato veio para dar vida e vida com abundância. Então, nos últimos meses, por orientação do Espírito Santo, eu tenho ministrado muito sobre prosperidade. Não era nunca foi minha pegada, mas por orientação de Deus a gente obedece. Né? O profeta, ele não prega o que ele quer pregar, ele prega o que Deus manda. Né? Outro dia alguém perguntou assim para mim, né? Um discípulo meu perguntou: pastor, uma pessoa que não está vivendo uma fase boa financeira, ela não é considerada talvez uma pessoa próspera financeiramente, porque de repente ela está passando o caminho de Jó, né? Ela pode pregar sobre prosperidade? Foi a pergunta que o discípulo me fez, né? Eu disse, claro que pode.
Porque profeta não prega o que ele quer pregar, ele prega o que Deus manda. A palavra não vem dele, né? Eu posso estar passando a maior crise financeira da minha vida. Se Deus mandar pregar sobre prosperidade, eu sou obrigado a pregar, porque eu não prego o que eu quero. Eu prego o que Deus manda. Deus disse para Jeremias, Jeremias, eu te levanto, te constituo profeta sobre as nações. E aí Deus disse para ele, eu te coloco sobre reinos para arrancares, derrubares, para destruíres e arruinares, para edificares e plantares. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Né? Aí o Senhor tocou na boca de Jeremias e colocou as palavras na boca dele. E agora Jeremias vai e fala. Se Deus mandar pregar sobre prosperidade, eu vou pregar. Se Deus mandar pregar sobre renúncia, eu vou pregar. Eu prego o que Deus manda. E nos últimos meses, Deus mandou pregar sobre prosperidade. Então, eis-me aqui. Não que eu me considere o cara mais próspero desse mundo, né? Financeiramente, os últimos anos eu tenho enfrentado muitas peleias, né? Algumas delas consequência de erros, né? Que eu cometi no passado. Mas isso é uma outra pregação. Mas a verdade é que o Evangelho realmente é um Evangelho de renúncia, né? E é um Evangelho de sofrimento também. Me desculpe pregar isso numa célula aqui hoje. Aqui hoje não tem ninguém bebezinho aqui, né? Todo mundo aqui já é convertido. Faltou os visitantes hoje, né? Faltou os visitantes porque Deus queria trazer uma palavra para as colunas de Tijuca. Né? Para as colunas. É isso aí. Então, amados, tem sofrimento. Tem sofrimento. Não vou negar que não tem. O próprio Jesus, ele foi bem transparente, né? Ele disse, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele falou, vocês vão ser perseguidos. Se perseguirem a mim, vão perseguir vocês. Se traíram a mim, vão trair vocês. Se me chamarem de Beelzebul, né? De demônio, se preparem. Bem-vindo à escola de profetas, né? Então, Jesus nunca escondeu. Nunca escondeu, foi muito transparente. Mas a verdade é que depois da gente passar por algumas experiências de sofrimento, por algumas experiências ou infinitas experiências de renúncia, infinitas experiências dolorosas, infinitas traições, vai chegando uma hora que a gente vai esmorecendo no caminho. A gente vai esmorecendo. E aí, eu pergunto para vocês, será que eu ainda quero conhecer mesmo Jesus? Se é que para conhecer Jesus eu vou precisar experimentar sofrimentos? Porque o poder da ressurreição, esse daí eu garanto para vocês. Se for fazer se a gente for pregar numa conferência assim, né, com milhares de pessoas, eita glória, profetiza filho do homem, e perguntar para aquelas milhares de pessoas, como eu posso perguntar também para 3 pessoas aqui hoje à noite, né, ou para nós 4, né? Quem que gostaria de experimentar o poder da ressurreição? Todo mundo vai dizer eu, cara. Todo mundo quer. Todo mundo quer ser o pastor ungido, o pastor da bênção, o pastor do fogo. Ó, aquele lá é o pastor canelinha de fogo. Quando ele abre a boca, meu Deus, sai relâmpagos e trovões. Eita, agora todo mundo quer. Mas e o preço que paga o pastor dos relâmpagos e trovões? O preço para poder experimentar o poder da sua ressurreição. Porque o poder da sua ressurreição, ele é acompanhado com a humilhação da crucificação. Que talvez alguém aqui não saiba, né? Que só tem ressurreição para quem experimenta a crucificação. Não tem ressurreição sem crucificação. Não caminha junto. Só tem ressurreição para quem experimenta a crucificação. Só tem exaltação e honra para quem experimenta a humilhação e a desonra. Agora, se eu pergunto para vocês, Paulo queria muito conhecer Jesus, mas ele sabia que juntamente com esse conhecimento ia vir a desonra, ia vir a afronta, ia vir o sofrimento, ia vir a crucificação. E aí, eu pregando isso para vocês, será que isso anima? Será que isso traz ânimo de querer conhecer a Jesus? Porque ele quer ser conhecido. Mas tão importante quanto ele querer ser conhecido, eu preciso conhecer ele. Eu preciso desejar ardentemente.
E aí eu pergunto para nós nessa noite, se a gente pudesse fazer uma reflexão. Será que eu estou disposto mesmo? Será que eu estou disposto? Eu vou ser sincero. Depois de levar tanta pancada na vida, às vezes, eu acho que se a gente fosse sincero mesmo, muitos de nós até queremos conhecer Jesus. Se a gente for fazer uma pergunta assim, Marcelo, tu quer conhecer Jesus mesmo? Tu quer continuar prosseguindo em conhecer Jesus? Eu creio que todo mundo aqui vai dizer que sim. Às vezes a gente quer que ele venha até nós. Todo mundo vai dizer que sim. Mas se eu disser que vai ser acompanhado de sofrimentos, né? Aí já dificultou, né? Dificultou. Amados, eu não vim aqui para pregar o evangelho de terrorismo. Não é o meu perfil, né? Mas eu vim aqui trazer uma mensagem, ao mesmo tempo abrir meu coração para vocês, né? Depois de a gente levar muita pancada nessa vida, porque para conhecer Jesus você tem que estar disposto a tudo, né? Chega uma hora que a gente esmorece. A gente esmorece só de pensar, né? Tem uma passagem de Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo é tremendo, né? Uma passagem de um profeta também, Canela de Fogo. O nome dele era... Se eu acho aqui, né? Vamos ver se eu acho. Atos. Vamos ver se eu acho. Se eu achar, eu peço para vocês abrir. Que eu tenho sublinhado na minha Bíblia, mas eu não sei. Eu achei aqui um outro profeta aqui que era o Ágabo, né? Esse está em Atos 11, 28. Atos 11, 27 e 28, né? Atos 11, 27 e 28. Aqui diz, naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, a qual aconteceu nos tempos de Cláudio. Que só um relato, né? Que esse ministério profético já existia, não só no Antigo Testamento, mas perpetuou no Novo Testamento, né? O ministério profético, né? E o profeta, ele tem um ministério diferente do apóstolo, do evangelista, do mestre, né? E eu quero vos anunciar que eu sou profeta. Mas aqui, eu queria mesmo era achar uma passagem de Paulo, que Paulo ele vai dizer o seguinte: agora eu vou para Jerusalém. É bem parecido com a passagem de Jesus, né? Que Jesus disse que iria para Jerusalém e lá ele ia ser perseguido. Depois eu passo para vocês o endereço, tá? Que agora eu não estou conseguindo achar o endereço aqui. Eu sei de cabeça, tá? Mas a questão é que o apóstolo Paulo, depois eu posso passar o endereço para vocês. É uma passagem ali de Atos que ele fala: agora eu estou indo para determinada região e eu sei que me aguardam açoites, prisões, e etc, etc, né? E esse Paulo, ele tinha esse desejo, mesmo sabendo que ele ia passar por prisões, ele ia passar por perseguições, ele ia passar por afrontas, não é o que a gente passa hoje não, hoje não tem, nem se compara o que a gente enfrenta, as provações e privações que a gente enfrenta hoje, nem se compara, né, com o que Paulo enfrentou, né? Mas ele, mesmo sabendo de tudo isso, ele queria conhecer a Jesus. E ele estava disposto, venha o que vier, né? Haja o que houver, como diz a letra de uma música, né? Eu quero é Deus, né? E eu não sei vocês, às vezes, depois de passar muitas guerras, isso vai arrefecendo dentro de nós. Por isso, talvez seja por isso que a Bíblia tenha uma passagem na Bíblia tão conhecida de nós, né? Que é a carta à igreja de Éfeso, né? Quando
o apóstolo João, ele vai dizer, né? Apocalipse 2, né? Apocalipse 2, a partir do versículo 2. Apocalipse 2, versículo 2. Uma passagem tão conhecida e tão forte e significativa, né? Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Né? Então aqui, eu acho tremenda essa passagem de João aqui, a igreja de Éfeso, porque, olha só, ele traz um monte de elogios para aquela igreja. É uma igreja que ela tinha muitas virtudes. Né? Ela era uma igreja trabalhadora, de muitas obras, né? Era uma igreja perseverante, era uma igreja que não suportava os maus, que colocava à prova, né, os falsos apóstolos, né? Então a gente vê às vezes, né, muitos líderes cristãos, né? Isso pode acontecer com a gente também, né? Um zelo, uma preocupação em querer combater o que está errado na igreja, né? Querer combater o que está errado. E é o que é no caso aqui, né? Tinha perseverança, sofria por amor a Jesus, mas tinha perdido o primeiro amor, né? Eu entendo aqui que essa paixão por Jesus, esse desejo de sofrer o que tiver que sofrer, de pagar o preço que tiver que pagar, de viver o que tiver que viver, por simplesmente querer conhecer Ele. Né? Por querer conhecer. Paulo tinha isso. Paulo tinha esse desejo. Né? Ao ponto de realmente estar disposto a morrer a qualquer momento. Né? Eu não sei vocês, mas o Christian de hoje não é o mesmo Christian que assinou aquele documento há quase 20 anos atrás. Porque nesses 20 anos, infelizmente, talvez por muitos erros que eu cometi, foram tantas guerras, né, que a gente esmorece. Né? E hoje, quando Deus me deu essa mensagem, né, sabendo que essa é a vontade de Deus, que a gente realmente esteja apaixonado por Ele de tal maneira que, olha, venha o que vier, custe o que custar, o preço que tiver que pagar, eu vou pagar, que isso realmente seja uma realidade na nossa vida. Né? Eu não sei na de vocês, mas na minha vida eu sei que hoje o Christian de 20 anos atrás não é mais o mesmo de hoje. Né? Então isso me leva a entender, né, que, no mínimo, né, Deus espera que a gente possa realmente se prostrar diante dele, né, e dizer: Senhor, acende a chama. Né, acende a chama. Que nada na minha vida, eu conversei um pouquinho com o André no carro, né, que nada seja mais importante do que o Senhor. Né? Eu estava falando para ele, a gente trabalha com vendas, né? Às vezes passam-se os meses, ou passa o tempo, as coisas não acontecem. E eu tenho entendido. A nossa vida está totalmente na mão dele. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não se apoie no teu entendimento. O tempo certo ele faz. Sempre foi assim ao longo dos anos. O tempo certo ele faz. Mas o que ele quer de nós, que a gente esteja apaixonado por ele. Que ele seja tudo na nossa vida. Ele seja o número 1. Eu aprendi há muito tempo atrás, né? Um versículo que a gente sabe de carteirinha. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aí eu aprendi uma coisa. Se é que o que Deus mais quer é que a gente coloque em primeiro o reino e a sua justiça, o que é a coisa mais importante de um reino? O rei do reino. Só existe reino porque tem um rei. Se tirar o rei, acabou o reino.
Então a coisa mais importante do reino é o rei. Jesus é o rei de toda a terra. E ele quer ser conhecido, ele quer ter intimidade, ele quer ser amado, ele quer que a gente se apaixone por ele ao ponto de realmente ele precisa ser mais importante do que tudo. Ele tem que ser mais importante do que o teu pastor, ele tem que ser mais importante do que a tua esposa, ele tem que ser mais importante do que o teu trabalho, ele tem que ser mais importante do que o teu carro, mais importante do que os teus bens, mais importante do que qualquer coisa. A Bíblia diz que o Espírito, né, dele, né, tem ciúmes de nós, né? Tem uma música que a gente canta, né? Ele tem ciúmes de mim. Ele tem ciúmes de nós. Tem ciúme. Por quê? Porque ele é louquinho por nós. E aí, amados, eu não quero me estender mais. Queria convidar vocês na noite de hoje, essa é uma palavra para líder, né? Como que está o nosso relacionamento com ele? Né? A gente está vivendo um tempo tão difícil, queridos, um tempo tão perigoso, né? Porque a gente hoje tem essa tecnologia que ela, ao mesmo tempo que ela é uma bênção, mas ela pode nos roubar do nosso sós com ele, né? Então, Deus está nos chamando de volta para um tempo de estar sós com ele, de estar com ele, de priorizar ele, de se apaixonar por ele, ao ponto de a gente não temer o amanhã. Se está faltando confiança para a gente, está faltando confiança. Se eu mesmo, recentemente, eu fui assaltado, né, por um espírito de pânico. Eu tive uma experiência semana passada terrível, ao mesmo tempo, não sei nem como descrever, né, mas um certo temor, um certo pânico, né, assaltou a minha alma, assim, um certo medo do amanhã. Como será o futuro, né? Tinha uma música de um cantor que a gente cantava quando eu me converti, do João Alexandre, né? A letra da música dizia assim: como será o futuro? Como será o futuro do nosso país? Né? A letra da música dizia. Né? Então, o amanhã que eu não vejo, né? O desconhecido lhe traz medo. Né? Agora, com essas guerras, né, acontecendo lá em Israel, brasileiros lá que estão aprisionados, então tudo isso, o fato da gente crer que a volta de Jesus se aproxima, isso causa um pânico, isso causa medo, né? Um certo temor, até de nós que servimos a Deus. Mas Deus nessa noite, eu creio que Ele está me usando aqui, apesar das minhas limitações, apesar das minhas fraquezas, para nos lembrar que a gente pode confiar e deve confiar nele. Deve confiar nele. Ele é o rei de toda a terra. Ele nunca perdeu o controle, ele nunca perdeu o comando. As rédeas continuam na mão dele. O controle continua na mão dele. Né? Ele não perdeu o controle. E ele continua reinando sobre todo o universo. Ele continua tendo o controle de todas as coisas. Né? E no tempo certo ele age, seja lá o que a gente tiver, o que tiver trazendo ansiedade para o nosso coração, seja lá o que esteja trazendo tristeza para o nosso coração, seja lá o que tenha provocado desânimo muitas vezes nas nossas vidas, na hora certa ele vai agir. Ele só espera que a gente realmente volte a se apaixonar por ele, a nossa vida de intimidade com ele, de oração, de comunhão, precisa estar mais viva do que nunca. Mais viva do que nunca. Então Deus, eu creio que o que Deus quer fazer aqui nessa noite, Ele quer renovar a nossa aliança com Ele. Embora a gente talvez não tenha pão aqui e vinho para celebrar uma ceia, né? Porque é o que a gente faz no dia da ceia, né? Celebrar o corpo dele que foi esmagado lá na cruz e o sangue dele que foi derramado. Embora a gente não tenha pão e vinho aqui nessa noite, eu sinto no meu espírito que é o que Deus quer fazer aqui nessa noite. Ele nos convida para renovar a nossa aliança com Ele. Custe o que custar, o preço que tiver que pagar. Talvez aqui mais pessoas tenham feito voto com Deus, assim como eu fiz, né? Eu creio, queridos, vai valer a pena. Já valeu a pena até aqui. Se Jesus voltasse hoje, já teria valido a pena. Pelas almas que foram alcançadas, pela minha família que foi salva, pelos livramentos, pelas vitórias, pelas honras, pelas bênçãos.
e até mesmo pelos momentos de dor, porque, como dizia a música da pastora Ludmila Feber, né? Cada uma dor tem um porquê. Cada dor que a gente passa tem um porquê. Tudo Deus tem feito fazer cooperar para o nosso crescimento, para o nosso bem. Cada dor tem o objetivo de nos tornar mais parecido com eles. Vai chegar um dia que as pessoas vão ver Cristo em nós, queridos. E quando isso acontecer, né? Quando isso acontecer, quando as pessoas começarem a ver Cristo em nós, pode ter certeza que vai haver uma colheita poderosa, vai haver um crescimento muito rápido do reino de Deus na terra. Eu creio que o Brasil é uma nação de avivamento, que Deus tem algo muito grande para fazer nessa nação, nas nossas vidas e através das nossas vidas. Então, seja lá o preço que a gente tiver que pagar, eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Eu sei que o mesmo Deus que proporciona a dor, Ele também depois proporciona o tempo da cura, o tempo de alegria. E eu creio que, como diz a palavra de Deus, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Vocês gostariam de renovar o seu pacto com Deus nessa noite? Renovar a sua aliança com Ele? Vai valer a pena, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, Pai, prostrar diante de Ti na noite de hoje, Pai. Me humilhar debaixo da Tua potente mão, Senhor. E te pedir, Senhor, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Nós muitas vezes nos encontramos sem forças para avançar, Pai. Muitas vezes, ó Pai, nós nos encontramos sem forças, exauridos, abatidos, Pai. Mas como diz a Tua palavra, não destruídos. Abatidos sim, mas destruídos não, Pai. Muitas vezes desanimados, Pai. Mas não destruídos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos prostramos diante do Senhor para renovar a nossa aliança contigo na noite de hoje, Pai. E declarar, Pai, leva-nos a esse lugar de paixão. Leva-nos a esse lugar de estar tão apaixonado por Jesus, Pai. Ao ponto de, mesmo sabendo que haverão possíveis sofrimentos, haverão possíveis, ó Pai, possíveis dificuldades, ainda assim vai valer a pena, Senhor. Hoje eu confesso, Pai, que devido às guerras, Pai, eu confesso que devido às batalhas, às pelejas dos últimos anos, foram tantas guerras, tantas pelejas, que hoje eu me encontro vulnerável, eu me encontro fragilizado, até sem muitas forças, ó Deus. Mas em nome de Jesus, eu creio que o Senhor é aquele que renova as nossas forças. O Senhor é aquele que faz os nossos pés como os da corça e nos faz andar nos lugares altos, Pai. Eu te peço, Senhor, restaura a nossa fé, a nosso ânimo, a nossa energia, a nossa força, a nossa garra, a nossa determinação de te servir, de continuar te buscando, Pai. E acima de tudo, restaura o nosso primeiro amor, a nossa paixão, a nossa entrega, nossa capacidade de se entregar, de se render completamente, para que os teus propósitos se cumpram nas nossas vidas e através das nossas vidas. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos porque somos barro e pó. Perdoa-nos por muitas vezes não correspondermos à Tua expectativa, Pai. Perdoa-nos por muitas vezes nós ficarmos ansiosos, preocupados, abatidos. Perdoa-nos porque a nossa fé nem sempre corresponde ao nível de fé que o Senhor espera de nós. Perdoa-nos, Pai, as nossas fragilidades. Perdoa o nosso medo. Perdoa a nossa inconstância. Perdoa a nossa vulnerabilidade, Senhor. Somos humanos, sim, Senhor. Reconhecemos. Cura-nos, restaura-nos, Pai. E leva-nos para esse lugar de intimidade, de primeiro amor, de força, de ânimo, que seja, para que assim, Pai, possamos avançar e cumprir com tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, André. Pode puxar um louvor aí, André.
Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. E eu quero conhecer Jesus. Se queremos conhecer, eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele. Ser achado nele. E ser achado nele. Ser achado nele. Yeshua,
milhares, de milhares. Amados, aqui em Isaías 53, versículo 10, diz que todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará seus dias, o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, pois ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Assim como Jesus, amados, ele foi moído pelas nossas transgressões, Deus agradou moê-lo e fez ele ficar doente pelos nossos pecados, pelo fato de nós estarmos trilhando o caminho de Jesus, e o fato de a gente querer conhecer ele. Muitas vezes vai acontecer a mesma coisa com a gente. Vai ter momentos na nossa vida que a gente vai sentir que a gente foi moído. A gente vai se sentir moído. A gente vai se sentir até doente, vai até ficar doente. Tem momentos que a gente vai ficar. Mas aqui, assim como Jesus ele disse, né? Que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma ficará satisfeita. Depois da tempestade, depois da moenda, vem o tempo da bonança. Porque é sempre assim que ele faz, né? Depois da cruz vem a ressurreição. Depois do momento que a gente foi moído, vem o momento da honra, vem o momento da vitória, vem o momento da bênção. E aqui, e assim como a alma dele ficou satisfeita, a nossa alma também fica satisfeita. Amém? E uma última palavra que o Espírito Santo me lembrou, né? Deus nunca dá provações maior que a gente pode suportar. A nossa alma, muitas vezes, né, no momento da dor, a gente acha, não vou aguentar, né? E a gente pensa assim, até que aquela provação foi maior do que a gente podia suportar. Mas depois o Espírito Santo vem, não, eu nunca vou dar uma prova maior que a gente pode suportar. E se ele permitiu, é porque ele sabia que a gente ia dar conta. Amém? Para dar uma animada, né? Que a minha palavra hoje foi bem dramática, né? Mas fica tranquilo, né? Que Deus é muito justo, né? Se ele permite a dor, mas também juntamente com a dor vem depois a vitória, né? E geralmente é sempre maior, né? Sempre maior. Tem aquele louvor que diz, né? Ostras felizes não fazem joias. Porque a ostra, sabe como é que é a pérola deformada, né? A ostra ela tem que ser machucada, quebrada, né? Aí entra uma areia, alguma coisa lá dentro, e ela começa a envolver aquela areia ali para não contaminar ela e formar uma pérola. Se ela não tiver nada para machucar ela, ela não forma uma pérola. Eu levei uma mensagem semelhante a essa ontem na galera. E usei um exemplo acerca da uva também, né? A uva, Tem que ser pisada. precisa ser pisada para depois se tornar vinho, né? E aí ela tem o valor dela elevado. Assim também é a azeitona, né? Que ela é triturada, ela é moída para dar origem a um bom azeite, né? Então eu usei isso como exemplo porque assim somos nós, né? Muitas das vezes nós sendo pisado, moído, triturado, achando que Deus só quer nos maltratar, e muito pelo contrário, né? Ele quer nos tratar, mas esse crescimento, ele gera dor, né? Essas provas que a gente é submetido, elas vão gerar dor porque o crescimento causa dor, né? Exatamente. E é necessário, né? Para o nosso crescimento. Assim como uma criança, quando ela está se desenvolvendo, né? Ela tem as dores do crescimento, muitas vezes, né? E assim... E faltam as crianças hoje é cicatriz. Não, nas minhas não falta. Meu Deus. Então tudo bem, então. Essa semana eu peguei o pequeno, fui olhar as pernas, todo lanhado. Não toca aqui que dói, não toca ali que dói. Mas graças a Deus eles vão pro campo de futebol, sobe ainda em pé de árvore, que é o que é. Lá na galera tem bastante, entendeu? Então, De 50 crianças hoje tem uma que faz isso, né? Agora, graças a Deus. Mais, né? eu ia compartilhar uma história que eu escutei uma vez. Você já ouviu falar nos pergaminhos do Mar Morto? Sim, sim. Essa história foi encontrada num dos primeiros pergaminhos que foram encontrados lá, muitos anos atrás, que nem foi divulgado na época. Na época de Jesus tinha um imperador de Roma, que era o Alexandre, né? Acho que era Alexandre o Grande, né? Que era o imperador de Roma, e ele não tinha o que ele conhecesse, ele tinha que mandar, né? Ele era o único digno de todo louvor, toda adoração na cabeça dele naquela época. Aí Jesus começou a ficar famoso. Ele mandou um soldado, isso foi encontrado numa história lá naquele pergaminho.
ele mandou um soldado, vai lá ver quem é esse tal Jesus, que estão falando muito demais dele. Né? Aí, por isso que eu me pergunto assim, ó, o quanto que a gente conhece Jesus? Quanto que a gente se arrisca por Jesus? Né? Olha o que esse soldado fez. Esse soldado foi lá, ele viu o que Jesus fazia, e até me arrepiei cada vez que eu lembro dessa história. Eu sabia que ia cair, porque eu coloquei, não ficou bem. Ele voltou, quando ele chegou na frente do imperador para dizer quem é Jesus, ele, assim, ó, ele só falou essa palavra assim, ó, Senhor, é impossível vê-lo e não amá-lo. Ele sabia que ele podia morrer. O imperador ia matar ele por ele falar isso. Né? Mas ele falou, é impossível vê-lo e não amá-lo. Então, quanto perto de Jesus nós já chegamos? Né? Olha como é forte isso, né? O cara sabia que o imperador ia matar ele, mas ele falou, é impossível vê-lo e não amá-lo. Ele podia ter mentido, né? Para poupar a vida dele. E você está realmente apaixonado por Jesus. É. A pessoa apaixonada, ela dá a vida. Ela dá a vida. E ele deu a vida, né? Ele espera que a gente possa dar a nossa também.